Olá, irmãos, tudo bem? Eu espero de coração que todos vocês estejam bem. Sejam bem-vindos à semana 44 do nosso circuito bíblico e do nosso estudo bíblico. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos muito alegres em poder semanalmente compartilhar da palavra de Deus com vocês, através desse estudo, através desse link. E também somos muito gratos a Deus pela tecnologia, né, que facilita essa comunicação e também perpetua ela, né, porque o estudo de hoje vai ficar aí gravado até quando o YouTube existir. Então, glória a Deus também pela tecnologia. Glória a Deus pela sua vida que está aqui conosco ouvindo esse estudo. Nós vamos ler hoje o texto da semana 44, o texto de Lucas, capítulo 18, verso 18 também. Então, Lucas 18, 18 é o texto bem conhecido do jovem rico, assim que as pessoas se referem a esse texto. E após a leitura a gente ora, tá bom? Então, Lucas, capítulo 18, versículo 18. Acompanha comigo, por favor, e a gente lê do 18 para frente. Diz assim: Certo homem importante lhe perguntou a Jesus: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele respondeu: A tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: Falta-lhe ainda uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois, venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Até aqui tá bom, até o verso 23. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vamos orar a Deus? Senhor Deus, nós te pedimos, Pai, clareza do teu Espírito sobre essa palavra. Pedimos que o Senhor abra as nossas mentes, os nossos corações, a começar de mim, para que a gente possa crescer no conhecimento sobre o Senhor, o teu plano, sobre o teu Filho amado, nosso Salvador. Eu peço que o Senhor prepare os nossos corações. E eu peço isso em nome de Jesus, Pai. Amém. Irmãos, vamos lá. O que será que tem para a gente aprender de um texto tão assim conhecido, né? Tão já sistematicamente pregado ao longo dos anos? Primeiro que a Bíblia é um livro inesgotável. Toda vez que você volta nela, mesmo sendo no mesmo texto, você vai aprender uma coisa nova. Segundo que às vezes o texto é comum para a gente, mas é novo para muitas outras pessoas que estão chegando agora à fé cristã. Terceiro, porque a gente não aprende uma coisa na primeira vez que a gente ouve, então às vezes é bom você ouvir a mesma coisa algumas vezes. Eu tenho essa prática. Aqui mesmo no YouTube eu tenho algumas listas, né? E eu tenho a lista das coisas que eu quero assistir no futuro, que é aquela lista que o YouTube mesmo te possibilita criar. Você está vendo um monte de vídeos e aí você fica interessado, mas não tem tempo de ver agora e você coloca na sua lista, playlist, para ver no futuro. Eu criei uma lista chamada Ver de Novo, que é tudo que eu assisti que é muito legal e eu coloco nessa playlist para assistir de novo, né, um outro dia e ser impactado de novo pelaquela mensagem, ou, enfim, por aquele vídeo, porque a gente não aprende tudo, o conteúdo inteiro que aquela pessoa está transmitindo para a gente logo na primeira vez que a gente ouve. Então, é muito importante e necessário que você releia a sua Bíblia, mesmo que você já tenha passado por esse texto, ou que você se interesse por ouvir pregações em textos que você julga conhecido, para que você cresça mais, né? E eu espero que o Senhor Deus
nos dirija, porque eu também quero crescer na leitura desse texto, para que a gente aprenda coisas novas. Vamos lá, verso a verso, verso 18. Certo homem importante perguntou para Jesus: Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Aqui a gente aprende que o próprio Lucas, né, que era um homem douto, né, era um homem intelectual, inteligente, ele era um médico, ele era um homem capaz de lidar com as palavras. O Lucas já chamou esse personagem de importante. Como ele diz aqui, um homem importante. Outra observação interessante é que esse homem importante chamou Jesus de mestre. Então, a gente percebe que ele é um judeu, porque ele se refere a Jesus, que é um rabino, né, como mestre. Dificilmente uma pessoa de outra etnia ou de outra religião chamaria Jesus, se referiria a Jesus como mestre. Além dele chamar Jesus de mestre, ele chama Jesus de bom mestre. Ao decorrer do texto, nós passaremos por ali, mas a gente já viu aqui na primeira leitura que ele fala para Jesus que ele cumpre a lei, desde que ele é adolescente. Então, calma. Se ele cumpre a lei desde que ele é adolescente, se ele chamou Jesus de mestre, e se Lucas se referiu a ele como um homem importante, provavelmente ele era uma pessoa proeminente na religião judaica. Na época conhecida como fariseu, né? Os fariseus. Tinha os saduceus também, tinham os zelotes, os essênios, mas o grupo dos fariseus era o grupo que vivia na sinagoga e que fazia questão de seguir a lei ali, ponto por ponto, tintim por tintim. Esse homem aqui, ele certamente, a maioria dos comentaristas bíblicos vão dizer isso, ele certamente era um bom judeu praticante da religião. Só que ele vem para Jesus perguntar sobre salvação. Ele é um praticante da religião. E ele vem para Jesus perguntar sobre salvação. Por isso eu dei o título, a mensagem de hoje, como sendo um bom religioso não salvo. É possível, vendo a Bíblia, lendo a Bíblia e fazendo uma leitura cultural da nossa sociedade, é possível você ser um bom religioso não salvo. E é sobre isso que nós trataremos hoje. Certo homem importante perguntou para Jesus: Bom mestre, como farei para herdar a vida eterna? Então, a pergunta é sobre salvação. Herdar a vida eterna é um sinônimo para entrar no reino dos céus, que é um sinônimo para o que eu preciso fazer para ser salvo. Nós hoje, né, no crentez aqui, no evangeliquez, a gente se refere a isso como você precisa fazer tal coisa para ser salvo. Ou, se você é a pessoa que pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele está fazendo exatamente essa mesma pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus vem. Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Interessante, né? Como Jesus confronta ele com o adjetivo, né, a qualidade que ele se refere a Jesus como bom. Será que, agora a gente está só fazendo um exercício de imaginação, será que ele estava tentando bajular Jesus? Sabe? Elogiar Jesus para ganhar o coração de Jesus? É possível. Né? Um bom comerciante, né, uma pessoa que tem muitas riquezas, é uma pessoa acostumada a lidar com os outros dessa maneira mais política, né, para não perder os contatos, para fazer parte dos círculos de influência. Será que foi isso? Talvez sim, talvez não, não sabemos. Mas o que nós sabemos é que Jesus de cara fala: por que você está me chamando de bom? Bom é só Deus. Mas Jesus é Deus. Por que Jesus não aceitou o título de bom? Porque provavelmente Jesus já estava começando a tratar o coração dessa pessoa, desse que o texto chama de homem importante. Por que você está me chamando de bom? Você nem me conhece. Você nunca andou comigo. Por que você está me chamando de bom? Está querendo me bajular? Continua no 19.
Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. 20. Você conhece os mandamentos. Então, não há ninguém que seja bom, a não ser Deus, e você conhece os mandamentos. Ou seja, você conhece Deus, por que você está me chamando de bom? Nessa hora aí, Jesus já está lidando com o coração dele, já está, como eu digo, colocando um espelho na frente dele para que ele, a pessoa, se veja. Claro que o espelho de Jesus não mostra o que está do lado de fora, mostra o que está do lado de dentro. Aí Jesus fala, verso 20, você conhece os mandamentos. Aí ele vai citar a Bíblia, né? Vai citar a Bíblia hebraica, né? O que o Senhor Deus deu para o povo de Israel através de Moisés. Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Aí ele responde, a tudo isso eu tenho obedecido desde a adolescência. Então, vamos ficar aqui um pouquinho. O Senhor Jesus, o importante homem se refere a Jesus como um mestre. Então, vamos fazer a aplicação para os nossos dias. Mestre seria o equivalente a um pastor, digamos assim. Aí, esse homem importante, a gente percebeu que ele é um religioso, porque ele cumpre a lei. Então, o crente da época foi para o pastor, ou para o pastor Jesus, e falou, pastor, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí, Jesus falou assim, não, você conhece o texto. Frequenta a sua igreja dominicalmente. Dê o seu dízimo. Valorize as festas cristãs, como a Páscoa, como o Natal. Honra o teu pai e tua mãe. Na medida do possível, seja generoso, divida o que você tem com os necessitados. Faça parte de um ministério da sua igreja, sirva também com o seu tempo. Se esforce um pouquinho, participe das reuniões de estudo, não só do culto dominical, mas da escola. Aí esse crente falou, mas isso eu já faço, desde que eu sou criança eu estou na igreja, desde que eu sou adolescente eu estou na igreja. Eu lembro que quando eu arrumava aquelas cadeiras ali, eu lembro do meu pai e minha mãe me trazendo para a igreja. Eu lembro que quando eu fiz a classe para me batizar. Eu lembro todos os meses que eu tenho que dizimar, e eu dizimo todos os meses. Então, o Senhor Jesus, óbvio que esse texto está aqui para que a gente faça uma aplicação dele, porque sequer tem o nome desse jovem aqui. Esse jovem não é uma pessoa importante para nós como um personagem, porque ele é relatado nos outros evangelhos e o nome dele não é citado. Mas ele existiu. Né? Diz aqui, certo homem importante, então uma pessoa específica. Isso aqui não é uma parábola, isso aqui foi um fato, um ocorrido, um acontecido. Tá bom, mas se essa pessoa não é importante para nós enquanto um personagem, por que a história dele está aqui? Esse é o ponto. A história dele está aqui para que você aplique a história dele à sua vida e você, além de crescer como um servo, você também entenda como Jesus se relaciona com os religiosos. Nesse caso aqui específico, nesse recorte. Então, o Senhor Jesus encontra esse homem e fala, tá, a pergunta foi, irmãos, foca na pergunta. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ser salvo? A gente responderia, crer no Senhor, seu Deus, crer no Filho como seu único suficiente Salvador, o Filho que tem um nome específico, Jesus, e se batiza. Beleza. O que está por trás dessa resposta cristã que a gente dá? Porque às vezes dá a sensação que a gente facilita quando a gente fala isso, embora a gente facilite mesmo, mas o ponto é que assim, essa nossa resposta à pergunta, o que eu preciso fazer para ser salvo, ela é bíblica. Crê no Senhor Jesus como seu Salvador e se batiza. É isso.
O problema é, será que nós entendemos o que significa essa frase, crer no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e se batiza? Talvez a gente não entenda o peso da frase, e é exatamente isso que esse texto nos ensina. Por quê? Porque o religioso está ali diante de Jesus e ele fala, eu faço tudo que a religião me pede. Aí vamos continuar. A tudo isso, ele está respondendo para Jesus sobre as práticas religiosas. Ele falou assim, Jesus, tudo isso que o Senhor está me falando, eu já faço desde criança. Ponto. Calma. Se ele já faz tudo isso de criança e faz mesmo, desde criança, e faz mesmo, porque Jesus não falou que ele estava mentindo, por que ele não tinha convicção da vida eterna? Isso é uma boa importante. Isso é uma coisa muito importante. Vou falar de novo. Esse homem que perguntou para Jesus, como eu faço para ser salvo? Ele era um excelente crente, um excelente religioso. Agora a minha pergunta é, por que ele não tinha certeza da vida eterna? Porque, eu agora estou respondendo, porque participar de uma igreja, fazer atividades, não confirma no seu coração. Fazer atividades, participar de um grupo religioso, não responde às inquietações do seu coração. A única coisa que vai responder pessoa, que vai responder às inquietações do seu coração, às demandas, às perguntas que você tem, é a pessoa viva do Senhor Jesus Cristo. Participar de uma igreja, ter feito os rituais, inclusive do batismo. Se foi só um ritual, não foi uma decisão de vida, não faz de você uma pessoa salva. Porque o que faz de você uma pessoa salva é crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Se Ele é o seu único e suficiente, Ele é único. Você não pode mais salvar você mesmo. Ele é o seu Salvador, mas Ele não é só o seu Salvador futuro. Ele é o seu salvador para o seu casamento, o seu salvador para a sua dívida, o seu salvador para a sua relação com o seu filho, o seu salvador para a sua doença, o seu salvador para ser mais educado no trânsito, o seu salvador para ser um bom chefe. Ele é o seu salvador, porque você vai segui-lo e você vai andar como ele anda. Único e suficiente. Ele dá conta de tudo. Você não precisa pedir a ajuda dele e ao mesmo tempo agir como se você também fosse ajudá-lo a fazer o que é o papel dele fazer. Mas nós não temos muita consciência dessas coisas. Por quê? Porque como o homem importante aqui, a gente está participando das atividades do povo de Jesus. E aí a gente confunde o povo de Jesus com o próprio Jesus. Aí a gente confunde estar na igreja de domingo com estar com Jesus de domingo. E não é a mesma coisa. Você pode estar na igreja de domingo e não estar com Jesus. Aí a gente confunde estar servindo em um ministério e ser o que chama-se aqui de voluntário, como se eu sou voluntário na igreja, eu sou um voluntário para Jesus. Não necessariamente. Segue, 21. 22 agora. O 21 é aquele que ele responde que ele já tinha feito tudo isso. Então Jesus ouviu ele falar, isso eu já faço, Jesus. Check, 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 check. Eu vou à igreja, frequento a escola, me batizei, dou dízimo, de vez em quando eu faço uma visita, amo a minha esposa, não traio ela, tento amar os meus filhos e check. Isso eu já faço. Aí Jesus vem com essa resposta. Conhecidíssima nossa, né? Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus, falta ainda uma coisa. Só falta uma coisa. Você me fez a pergunta do universo. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que eu preciso fazer para ir morar no céu? Jesus falou, nossa, que legal, você faz tudo isso. Só falta uma coisa, você está pertíssimo.
do céu. Só falta uma coisa. Venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e me siga. Nossa, como assim? Então, calma, Pedro, eu não estou entendendo mais nada. Porque eu cresci ouvindo que a salvação é de graça. Agora eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo? Não, você não precisa fazer nada para ser salvo. Isso aqui é um ensinamento. O Senhor Jesus falou assim: me segue, vem me seguir. Falta ali ainda uma coisa. Venda tudo que você possui, dê o dinheiro aos pobres, você terá um tesouro no céu. Depois venha e me siga. O que falta? Pensa. O que falta para esse jovem aqui? É vender tudo? Não. O que falta para ele aqui é seguir a Jesus. Você já é um bom religioso. Me segue. Falta uma coisa para você. Me siga. O Senhor... Pausa. O que o Senhor Jesus nos ensinou, a mim e a você, sobre segui-lo? Texto clássico. Negue-se, pois, o homem a si mesmo. Tome a sua cruz diariamente e me siga. Não é isso? Beleza. Aquele mesmo texto. A Bíblia explica a Bíblia. Jesus é uma pessoa só, ensinando a mesma coisa em todos os lugares que ele foi. Com palavras diferentes, atitudes diferentes, exemplos diferentes, para que a gente conseguisse entender. Você vai montando o quebra-cabeça. Ele pegou aquele texto, negue-se, pois, o homem a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga, e aplicou a vida desse homem importante. Falou assim: só te falta uma coisa, me seguir. Só isso. E está resolvido, eu estou indo para o céu. Se você me seguir, você vai para o céu também. Eu estou indo para lá, você vem comigo. Só que você precisa fazer isso aqui. Não tem como você me seguir administrando tudo isso aí que você está administrando. Então, eu estou te ensinando, para você não se frustrar lá na frente, eu estou te ensinando. Vende tudo que você tem, dê aos pobres, libere espaço em você, libere espaço na sua agenda, libere espaço na sua cabeça, na sua consciência, está muito estressado, libere espaço e me siga. O Senhor Jesus ainda deu um bônus para ele, porque o Senhor Jesus não precisava falar essa frase aqui, ó. Dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Só que assim, irmãos, Jesus, ele sempre vai falar com você de um jeito que você entenda. Por isso que a experiência que você tem é diferente da minha. É o mesmo Senhor Deus falando a mesma coisa, só que eu entendo de um jeito. Não, eu entendo, ele fala de um jeito que eu possa entender. E com você, ele fala de um outro jeito, a mesma coisa, para que você entenda do jeito que você consegue entender. Esse cara aqui, obviamente, gostava muito de dinheiro, tesouro. Aí o Senhor Jesus falou, ó, você vai trocar um tesouro pelo outro, você não vai ficar sem tesouro, fica tranquilo. Fica tranquilo. Você vai... Pausa. O Pedro era pescador de peixe, Jesus falou para ele a mesma coisa com outras palavras. Você não vai mais pescar peixe agora, você vai pescar homens. Se Pedro fosse um médico, Jesus falou, agora você não vai mais curar o corpo das pessoas, agora você vai curar a alma das pessoas, você vai levar as pessoas, modo de dizer, você vai levar as pessoas para o céu. Jesus só está dando o exemplo de um jeito, dando exemplo não, fazendo a aplicação da palavra dele de um jeito que aquele homem importante consiga entender. Amigo, você é uma pessoa que se relaciona com as pessoas baseado em valores, tesouro e quantias. Então, pega toda a quantia humana que você tem, doa para os pobres. Porque você vai ter muita quantia no céu. Ou seja, o Senhor Jesus vai sempre pedir para você que está me ouvindo, tudo que você tem de muito humano, vai pedir que você entregue, para que você tenha esse muito, essa coisa que você dá valor no céu. Então pode ser dinheiro, pode ser influência. Eu quero ser uma pessoa muito influente. E Jesus fala, então agora você vai me servir lá no interior de uma tribo indígena que tem 17 índios. Você vai traduzir a Bíblia para eles lá. Você vai ficar 20 anos lá. Só você e eles 17. Às vezes Jesus faz isso. Ou você pode ser uma pessoa muito bondosa, que ama todo mundo
e não faz nada esperando em troca. Mentira, né? Mas suponhamos, né? Se é essa pessoa que, né? Só falta a auréola aqui para ser um santo. Aí Jesus fala assim, desce desse pedestal. Começa a falar o que você sente para as pessoas. Começa a falar não. Começa a falar que não dá para você ajudar a pessoa domingo de noite porque você está cansado. Começa a falar que não dá para você fazer aquilo que você está fazendo para aquela pessoa há um ano já, que ela descansou porque você está fazendo para ela há um ano. Começa a falar não. Começa a matar a sua própria imagem que você gosta tanto. E aí no céu você vai ser uma pessoa com a imagem intocável. É isso que Jesus está falando. Só que esse cara gostava de dinheiro. Aí Jesus falou, vende tudo que você tem, que você vai ficar livre de quem te domina e você vai voltar a ter tudo no céu. Aí o cara, olha que engraçado que Lucas escreve no último versículo nosso. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Calma. Ouvindo isso, ele ficou muito triste, porque era muito rico. Ninguém fica triste porque é rico. Então ele não ficou triste porque ele era rico, que é o que o texto está dizendo. Ouvindo isto, ele ficou triste porque ele era muito rico. Então o motivo da tristeza não era ser rico. O motivo da tristeza era o quê? Deixar de ser rico. Então isso é óbvio para a gente, mas eu tenho que colocar aqui didaticamente. Então, é por isso que a gente sabe que ele amava o dinheiro. Porque ele ficou triste quando ele ouviu Jesus falar que ele tinha que vender as coisas que ele tinha e doar para os pobres. Mas tudo isso aqui está no contexto de uma pergunta, a resposta a uma pergunta. Como eu faço para eu ser salvo? Aí Jesus fala assim, cumpra a Bíblia. Jesus, isso eu já faço. Aí Jesus dá um passo a mais, irmãos. Porque não é sobre ser um bom religioso, é sobre ser um seguidor de Jesus. E Jesus está indo pelo caminho do anonimato, pelo caminho da não influência. Não conta para ninguém que eu abri os olhos do cego. Não conta para ninguém que eu ressuscitei uma pessoa. Vai chegar o dia que o próprio Pai vai contar. Mas agora não. Jesus anda pelo caminho dos pobres, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Jesus anda pelo caminho dos solitários, poucos amigos. Nossa, então ser crente é muito chato. Não, irmãos, é porque nós estamos com os olhos sujos pelo pecado e pela cultura. E a gente valoriza coisas que têm preço, mas não têm valor. E a gente não valoriza o Senhor Jesus, que não tem preço. Por isso que, de repente, muitos não valorizam Ele. Mas a gente também não valoriza porque a gente não conhece a Bíblia. Porque se a gente conhecesse, a gente ia saber que tem uma fortuna no céu. E não tem problema você almejar o que tem no céu. E aí, estrategicamente, você abre mão do que tem aqui. O texto diz, para você não ajuntar tesouro na terra, onde a traça corrói o tesouro, os juros corrói, o sistema corrói, o banco corrói. A sua decisão equivocada, querendo ganhar mais, corrói o seu tesouro. Você não pode juntar tesouro aqui, você tem que juntar tesouro lá. Nós estamos com os olhos confusos. E aí o Senhor Jesus passa na igreja. Aí a gente chama Jesus de pastor. E a gente fala, bom pastor, sumo pastor. Desculpa eu te fazer essa pergunta em primeiro lugar, porque eu não tenho consciência da minha eternidade. Mas eu cresci aqui nesse ambiente religioso. Minha mãe me trouxe para cá. Mas eu não sei direito para onde que eu vou quando eu morrer. Eu nem gosto muito de pensar na morte, porque eu amo tanto aqui, né? Mas não vamos falar sobre isso agora, Jesus. Mas como que eu faço para eu ter certeza no meu coração
de que eu estou indo para onde o Senhor está indo, ou de que eu estou indo para onde o Pai, o Deus Pai está, ou de que eu estou indo pelo menos para um lugar onde eu não vou sofrer porque eu sou egoísta, eu estou pensando em mim, não estou pensando no Senhor nem no Pai, estou pensando em mim, em não sofrer no futuro. Aí Jesus ia falar, pela sua pergunta, eu já percebo que você não entendeu o que é o reino. Então você precisa me seguir para você ouvir os meus ensinamentos, que eu vou te explicar. Em primeiro lugar, que você é salvo. Em segundo lugar, eu vou te explicar que você desejará ir para lá, não por você, mas por mim, Jesus. Porque nós que estamos indo para o céu, irmãos, nós estamos indo para o céu não para nos livrar das dores, mas nós estamos indo para o céu porque Jesus está no céu. O amado da nossa alma está lá e nós ansiamos por vê-lo. Se ele estivesse em Marte, nós estaríamos indo para Marte. É sobre Jesus, não é sobre eu me livrar das dores. É sobre Jesus. Aí Jesus fala para ele assim, ou fala para você nesse exemplo que eu estou dando. Você vai precisar abrir mão do seu egoísmo. Mas eu não sou egoísta, Jesus, eu penso nas pessoas. Eu sirvo o próximo e tal. E beleza, irmãos, nós não sabemos todos os nossos buracos. A gente só sabe os nossos buracos mais profundos, né? Os mais superficiais as pessoas estão vendo, elas contam pra gente. Por isso relacionamento. Por isso o cristianismo é feito de uma mistura de pessoas diferentes. Porque uma vai falando para outra o que está vendo. Mas os nossos buracos mais profundos só são revelados na relação com o Pai, na relação com o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vai te falar coisas que você não sabe que você é. Aí ele fala, tudo bem, você não ama dinheiro. Então, vende o que você tem. Ah, não, vender o que eu tenho eu não quero. Então, aí ele nem precisa falar mais nada, porque você realiza. Aí Lucas, que está escrevendo, fala assim, pô, o cara ficou triste porque ele era rico. O que o Senhor Jesus faz o tempo inteiro conosco é isso. Ele te pede o que te domina, você não sabe que aquilo te domina. Você só percebe que aquilo te domina quando você não tem condições de entregar para ele o que ele está te pedindo. Seja o seu tempo, seja o seu trabalho, seja o seu dinheiro, seja o seu... Principalmente, irmãos, eu vou mudar o foco. Eu falo muito sobre... Porque nós vivemos nessa realidade aqui dos Estados Unidos, né? Nós estamos nos Estados Unidos, então essa questão do imigrante, dinheiro e tal. Principalmente o que nós temos que entregar para Jesus é o nosso tempo. Principalmente. É que, claro, né? Que nós não entregamos o tempo, porque o tempo faz com que a gente gere dinheiro. E aí, por conta de querer ter dinheiro, a gente não entrega o tempo. A gente quer ter dinheiro porque nós não confiamos. A gente quer ter mais dinheiro. A gente quer ter mais porque a gente não confia que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. Se a gente confiasse, a gente ia relaxar um pouquinho mais. Claro que você vai trabalhar para pagar suas contas, para ter um padrão de vida normal com a realidade onde você está inserido, nem mais, nem menos, para que você libere espaço na sua agenda, para que Deus possa te usar, ou para que você possa seguir Jesus. Voltando, você encontra Jesus, aí você chama ele de pastor, aí você faz uma pergunta para ele, ele vai sempre te confrontar com o que te domina, sempre. Sempre. Entrega o seu ídolo. Entrega o seu ídolo. Nesse caso, o ídolo desse homem importante, como Lucas diz, era o dinheiro. Ele esteve de frente com o Salvador da humanidade. E ele não foi reprovado por Jesus. Jesus o acolheu como um bom religioso. Mas ele abriu mão da salvação dele, porque ele não quis seguir Jesus. Por isso, nós podemos ser bons religiosos ainda não salvos. Pedro, mas aí parece que a associação está entre ser a salvação, a relação da salvação estar em fazer as coisas certas. Não. A salvação está na pessoa do Senhor Jesus Cristo vivo. A salvação não está nas práticas do grupo
que segue ao Senhor Jesus Cristo, ou que segue a uma tradição que supostamente segue o Senhor Jesus Cristo. Então, quem crer e for batizado será salvo. Eu acredito 100% nessa afirmação. 100%. O ponto é, eu não sei se você crê ou não, você não sabe se eu creio ou não, Jesus sabe. Às vezes nem você sabe se você crê ou não, porque você não parou para pensar sobre isso. Eu creio mesmo? E se Jesus pedir para eu voltar para o Brasil, eu iria ou eu não iria? E se Jesus pedir para eu terminar esse namoro aqui? E se Jesus pedir para eu devolver algum tipo de coisa que eu ganhei ou que eu conquistei legalmente? E aí? Aí você não vai devolver, e você não vai voltar, e você não vai abrir mão, e você vai deixar Jesus passar? Então Jesus sempre vai nos confrontar com o que nos domina, para mostrar em quem nós cremos. Se nós cremos nele, vivo, ou se nós cremos numa imagem que nós fizemos dele, ou numa imagem que o nosso grupo religioso fez, e a gente nem parou para pensar e a gente segue essa imagem dele. Aquele homem judeu seguia a Bíblia, seguia a Torá. Ele era um cumpridor da lei, ele era um bom religioso. Mas ele não era crente, ele não era salvo. Ele não foi salvo, pelo menos até o versículo 23. Por quê? Porque ele não quis abrir mão do que dominava ele. A minha oração é que você que me ouve consiga abrir mão do que te domina. Você só vai saber o que te domina, ou você só vai saber que tal coisa te domina quando você ir aos pés de Jesus, como aquela mulher que foi e despejou o que ela tinha de mais valioso para ela, que era um perfume, o que ela tinha de mais caro aos pés de Jesus. Então você vai chegar diante de Jesus e você vai ter a coragem de conversar com ele sobre as coisas que são mais caras para você, mais importantes. Começa pela o esposo, a esposa, aí vai para os filhos, aí vai para os pais, aí vai para os amigos, aí vai para a relação institucional, com as instituições, então com a sua igreja, com o seu trabalho, com o país que você mora, e você vai entregando. E você vai entregando. Até doer. Aí quando doer, você fala, opa, é como se você tivesse, o médico vai apertando o médico que cuida dos... Enfim. Ele vai apertando você até ele descobrir, por causa da dor, onde que está o negócio, o problema. Ou você chega diante de Jesus, Salmo, vamos terminar com esse salmo. Qual que é, meu Senhor, me ajuda? Salmo 129? Qual que é aquele salmo? Sonda, Senhor, o meu coração. Vamos terminar com esse salmo. Ou você faz essa oração, que ela é mais rápida e mais assertiva. Salmo 129, não é o Salmo 129. Salmo 119 não é também. Salmo 119. Aquela oração, sonda-me, Senhor, o meu coração, vê em mim se há algum caminho mau. Então você vai diante de Deus. Oh, Senhor, eu queria tanto lembrar. 139. Salmo 139. Obrigado, Kiko. Salmo 139. Os últimos, eu lembro que eram os últimos versículos. Aqui, ó, Salmo 139, verso 23. Você vai fazer essa oração diante de Deus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Olha daí para cá, Deus, e conhece. Começa a sondar. Olha tudo, lê tudo, meu coração inteiro. Me conheça, Deus. Me conheça inteiro. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Calma, sonda-me e me conheça. Uma vez que o Senhor me conheceu, você sabe onde eu tenho um problema. Me prova nesse problema, para que eu veja onde eu estou com o problema. Aí o Senhor Deus vai te provar naquele problema. Ele vai te falar, ó, você gosta muito disso, você gosta muito daquilo. Aí você vai ficar inquieto, porque ninguém gosta de ser tocado no problema.
Bíblia diz, né? Quando alguém toca no nosso ídolo, a gente fica bravo. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Faça essa oração para o Senhor Deus, para que nós possamos ser bons religiosos, sim, pessoas que seguem a Bíblia, seguem a doutrina da igreja onde você participa. Bons religiosos, claro que sim, mas pessoas com consciência da salvação e pessoas que estão seguindo a Jesus Cristo. Que o Senhor Deus te abençoe, tá bom?